Wi-Fi aí dá uma falhada. Então, gostaria de agradecer, então, queria agradecer essa oportunidade e de conversar com vocês um pouco de remoção seletiva da dentina cariada. Eu estudei bastante isso na minha época de pós-graduação. Quando eu virei professor, eu mudei um pouco de área, né? O Cláudio sabe que a gente estudou bastante propriedades estéticas de materiais odontológicos, mas eu estou voltando um pouco para essa linha. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver se vai dar para vocês... Ah, não consigo compartilhar? Não? Aqui ele fala assim, ó, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Vê se agora você consegue. Vamos ver. Agora vai. A hora que eu compartilho minha tela, eu não consigo mais enxergar vocês, tá? Então, se acontecer algum problema, vocês me avisem. Tem algum endodontista na turma, Celso? Tem 3. Camila. 3? 3 endodontistas aqui. Tá. Os endodontistas adoram esse tema e eu acabo apertando um pouquinho os endodontistas, mas vocês vão entender meu ponto de vista, tá bom? Espero que vocês entendam. Eu vou começar, então, a falar um pouco de remoção seletiva da dentina cariada e os protocolos que eu vou falar com vocês, eles são baseados em evidência. Né? Então, o objetivo principal dessa nossa conversa de hoje é que essa técnica ela tem o intuito de preservar tecidos dentários e aumentar a vida clínica do dente, nada mais do que isso. Né? E a gente vai desmistificar alguns conceitos ou preconceitos que existem em relação à técnica. Todo o material que eu preparei e os artigos que eu estou falando aqui, eles estão disponíveis nas minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem colocar a máquina fotográfica de vocês, do celular, nesse QR Code, já vai direto para a pastinha para a pasta que eu fiz de remoção seletiva, que está disponível no meu Instagram também, tá? No meu LinkedIn. Então, rapidinho só. Aqui só para me apresentar rapidinho. Eu sou formado na mesma turma do Celso, eu fiz mestrado, doutorado em dentística, eu trabalhei na prefeitura de Bauru, eu trabalhei em consultório particular, eu fiz meu doutorado de sanduíche fora, depois eu comecei a dar aula, eu dei aula fora, eu dei aula em São Paulo e hoje eu estou em São José dos Campos, na dentística. Né? Esse é o grupo de pesquisa que a gente participa, essa é a minha instituição, mas eu vou passar isso rapidinho. Tá? Além disso, lógico que o trabalho não é tudo, né? A gente tem algumas paixões na vida, mas o que a gente vai conversar hoje é sobre odontologia minimamente invasiva. Então, quero que talvez conseguir mostrar o meu ponto de vista e que faça sentido, que se vocês não concordarem, tudo bem, acho que a vida faz parte dessa divergência, né? Nesse tempo de Covid, que a gente tem todo esse problema de aerossol, a remoção seletiva é um plus, vamos dizer assim, é um a mais. Por quê? Porque eu não preciso, na maior parte das vezes, de instrumentos que geram aerossóis, né? Então, todo o problema com aerossol, com as partículas, com a distância, com o tempo de contaminação, com a presença na saliva desse vírus. E, além disso, a gente tem esse trabalho da APCD, que fala que a remoção seletiva, a utilização de isolamento e também a não utilização de seringa tríplice de alta rotação seriam alternativas viáveis nesse momento. Então, talvez a remoção seletiva ela acabe entrando na norma odontológica por conta dessa necessidade que a gente vive hoje, né? Mas o que é odontologia minimamente invasiva? A odontologia minimamente invasiva, ela não está relacionada só à dentística, ela está relacionada a todas as especialidades da odontologia. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um trabalho que fala de periodontia, eu tenho odontologia minimamente em periodontia, em prótese, em cirurgia, mas a gente vai focar na cárie, né? Então, esse é o estudo que a gente foca para definir os pilares da odontologia minimamente invasiva, e vocês vão entender no final por que eu vou falar isso. Primeiro que a gente tem que esses pilares, eu tenho a detecção precoce da lesão, a definição de risco de cárie, a utilização de medidas preventivas, a remineralização de lesões tanto em esmalte quanto em dentina. Sim, eu faço remineralização em dentina em algumas vezes, e dentro dessa filosofia eu tenho
a mínima invasão restauradora, que é onde entra a remoção seletiva. Né? Então, dentro da odontologia minimamente invasiva, eu tenho a odontologia minimamente invasiva relacionada à cárie, e dentro desses pilares eu tenho o tratamento restaurador com mínima invasão, mínima remoção de tecido. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, além disso, dentro da mínima invasão restauradora, eu também tenho alguns pilares. Às vezes eu não preciso fazer invasão, mesmo em lesões em dentina. Às vezes eu posso só fazer uma remineralização. Mas quando isso não dá certo, aí eu tenho que fazer uma remoção seletiva da dentina cariada, que é o nosso tópico de hoje. E como que eu trato essa cavidade depois que eu fiz essa remoção? Eu preciso de uma desinfecção? Eu preciso fazer proteção do complexo dentino pulpar? E por que a gente conversa em remoção seletiva da dentina cariada? Porque tem o espiral da morte do dente, o ciclo de vida do molar, que foi definido por Elderton há um tempo atrás, na década de 80, e depois republicado no livro da Edwina Kidd, do professor Fejerskov, do Kivist, no capítulo do Kivist. Então, o que isso significa? Inicialmente, eu faço procedimentos remineralizadores, prevenção, tento não fazer tratamentos restauradores, eu minimizo, eu tento evitar a restauração, mas quando isso é necessário, eu posso optar por procedimentos minimamente invasivos ou restaurações convencionais. E depois de um tempo, isso vai falhar. E aí eu vou ter os reparos das restaurações, esse é o ciclo repetitivo restaurador, né? E aí a questão é assim, realmente as trocas que a gente faz, se a gente pegar os trabalhos que falam de troca de restauração, 50%, 60% das restaurações, elas são trocadas porque o dentista fala assim, acho que eu consigo fazer melhor, eu acho que isso é cárie secundária, tem um manchamento marginal, a forma não está boa, e na verdade elas estariam em função na cavidade. E toda vez que eu troco uma restauração, eu enfraqueço a estrutura, e isso pode levar a fratura. E se acontecer fratura, o ciclo vai andando, vai chegar à endodontia, e daí a gente sabe que se falhar, vai para endodontia geralmente vem junto com restaurações indiretas, e se falhar vai para extração. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque essa discussão ela é bem interessante. Por quê? Porque existem trabalhos que mostram, não sei se vocês vão ver a minha tela, que eu vou tentar, vamos ver se aparece. Não sei se vocês conseguem ver meu marcador, mas aqui, ó, eu tenho a odontologia minimamente invasiva, e toda vez que eu faço essa odontologia minimamente invasiva, com procedimentos minimamente invasivos, eu elimino a possibilidade de exposição pulpar. Então, eu tento eu acabo não realizando endodontias, diferente das restaurações convencionais, que eu tenho uma chance muito maior de acelerar esse ciclo. Então, quando eu falo em ciclo de vida do molar e remoção seletiva da dentina cariada, eu estou pensando em preservação de saúde dental. E isso é comprovado cientificamente, né? E por que a gente não faz isso? Porque na restauração, na odontologia restauradora, a gente tem muitas preocupações mecânico-estéticas. A gente quer saber se a resina é durável, a gente quer saber se a estética vai ficar boa, se o polimento é adequado. E a gente, em alguns momentos, acaba esquecendo as considerações biológicas. Mas também eu não posso só pensar em biologia, eu tenho que pensar numa mistura dessas duas considerações para que eu tenha o sucesso do tratamento, né? Então, o importante aqui, quando eu falo assim, eu prefiro não fazer remoção seletiva da dentina cariada, eu estou, de certa forma, acelerando o ciclo de vida do molar, o ciclo de morte, a espiral da morte do dente, porque eu tenho muito mais chances de ter exposição pulpar. Isso é o que acontece nesse artigo, que mostra nesse artigo, que é um artigo de uma meta-análise, que mostra que quando eu faço remoção seletiva, eu tenho muito menos chances de exposição pulpar e problemas endodônticos em comparação com a remoção não seletiva. Então, a remoção seletiva ela é mais conservadora em relação à manutenção da vitalidade pulpar, tá? E isso é um consenso já. Então, toda vez que eu vou fazer remoção de tecido cariado, eu tenho que optar por essa remoção, porque dessa forma eu estou preservando a estrutura dentária e mantendo a vitalidade pulpar do dente, né? E a pergunta sempre é assim, mas e o colega, o que ele vai falar quando eu fizer remoção seletiva, quando for para outro dentista? E se der endodontia, tiver que ir para o endodontista, ele vai falar que o problema foi a remoção seletiva. Isso a gente encontra frequentemente, mas se você avisa o paciente antes, acho que a gente acaba não tendo problema, né? E o que é remoção seletiva da dentina cariada? Então, eu tenho esse gráfico que mostra que a lesão de cárie, a doença cárie, ela acontece
antes da formação da lesão, então são condições que eu não vou tratar com essa técnica, eu só vou tratar com essa técnica quando chegar nessa parte da destruição parcial e das lesões cavitadas em dentina, né? Então aqui é um caso clínico que eu gosto bastante, porque eu poderia lançar mão de técnicas não invasivas e técnicas invasivas. Então, onde eu tenho a cavitação, eu tenho dentina cariada e eu tenho possibilidade de utilizar essa técnica. E essa técnica, ela é uma técnica nova? Não, desde 1858, quando tinha uma briga entre o Black e o Thomas, no livro do Thomas ele falava, olha só o que está grifado em amarelo, eles falavam assim, ó, supondo que as paredes próximas da cavidade são duras e sadias, não parece que a retenção de uma pequena quantidade de dentina amolecida no fundo da cavidade interfere seriamente com a durabilidade da restauração. Nossa, é exatamente o que a gente fala hoje, né? Isso se falava mais de um século atrás. E isso veio nessa timeline, veio mais com mais evidência científica a partir da década de 70, quando a gente teve os trabalhos do Hahnemann, do Going, que faziam selamento de dentina cariada, os trabalhos de Mert Verhulst, de Ogawa e Fusayama, que são os japoneses que estudaram a lesão cariosa profundamente, né? E eles definiram infiltração bacteriana, dureza de dentina, dentina afetada, dentina infectada, conceitos que a gente ainda usa hoje, mas talvez não muito a nomenclatura. Então, essa foi uma época importante dentro da remoção seletiva. E depois, mais para frente, os trabalhos de ART, da Vierheim, que removiam seletivamente a dentina cariada, e isso foi uma necessidade nos trabalhos da África, que não tinham consultório, e tudo isso a necessidade levou ao estudo, à implementação dessas técnicas, né? E os trabalhos de uma professora brasileira importante, que é a professora Marisa Maltz, e do professor Bjordan, que é um professor sueco, que falam de remoção de tratamento expectante, de manutenção de tecido cariado e para deixar um tempo e depois reabrir. E tudo isso influenciou no protocolo que a gente vai falar hoje, que é um protocolo feito publicado no Consenso de Remoção Seletiva de Dentina Cariada, que foi lançado, que foi publicado em 2016 e teve uma síntese de um professor inglês, o Banerjee, em 2017. Eu vou apresentar o trabalho dele porque ele junta os três, esse consenso dividiu em 3 publicações e ele junta as 3 publicações, então acho interessante a gente discutir todas elas, né? E aí a gente vai discutir só o consenso? Não, vou mostrar um pouco da minha experiência. Então, aqui a gente tem alguns casos clínicos. Os 2 primeiros casos são casos de ART, onde a gente removia tecido cariado manualmente, o dente anterior também, então sem motor nenhum, e realização de restauração com ionômero de vidro. Nessa época era época do meu mestrado, e eu falava assim, tudo bem, eu estou deixando tecido cariado, mas eu estou usando o ionômero, que é um material bioativo, que libera flúor. E quando eu fui para o doutorado, o que aconteceu? Eu fiz um trabalho que eu removia menos tecido, essa aqui embaixo tem uma broca de polímero, né, aqui nessa imagem aqui, eu estou olhando ali na tela, parece que não projeta para vocês, então nesse caso de baixo, a segunda imagem clínica, que tem uma broca azul, é uma broca de polímero, e aí eu percebi, nossa, com a RT eu removia muito mais tecido cariado do que eu precisava, porque eu fazia força, eu afiava a cureta, mas ainda assim eu usava ionômero. E aí quando eu fui para os Estados Unidos, alguns professores aqui no Brasil, acho que era o professor Baratieri, realizava nada de remoção de tecido ou um pouco de remoção e colocava resina. Eu falava, gente, resina com cárie, é toda aquela história que a gente não acredita que vai funcionar, né? E aí estava eu lá no meu doutorado de sanduíche fazendo exatamente o que eu achava que eu nunca ia fazer na minha vida. Que nesses casos, o que a gente fazia? A gente abria o esmalte, removia o esmalte sem suporte, aqui até abrindo bastante, porque eu precisava ter esmalte sadio para adesão. Eu não removia nada de tecido cariado, fechava essa cavidade com resina. Em cima dessa dentina a gente passava uma camada de vaselina para não ter contato nenhum com ácido fosfórico, não ter contato nenhum com adesivo, para ser uma camada realmente inerte ali, né? E aí, depois de 6 meses, a gente avaliava por radiografia, subtração radiográfica, por análise de PCR, real-time, tanto de DNA quanto de RNA, para ver a quantidade e atividade bacteriana, e a gente via também por plaqueamento.
Mas isso, a gente ainda tem um problema, né? A gente tem um problema porque é um paradigma ainda a ser mudado. Desde 1859 já se fala disso e a gente não sabe por que isso não acontece na clínica diária, né? Eu fiz uma discussão com uma professora que chama Patrícia Jardim, que era lá da UF, de Pelotas, e se vocês quiserem até ver essa discussão, que é bem interessante, tem aqui nesse QR Code, mas basicamente é um problema de atenção seletiva. Então aqui eu tenho um vídeo para vocês, prestem só atenção no vídeo, a gente vai discutir esse vídeo, acho que são 15 segundos, a gente discute esse vídeo a hora que terminar. Ixi. Gente, não, vou pra caramba. Qual que é o objetivo nosso aqui com esse vídeo? O objetivo... desculpa. Aqui, o objetivo nosso com esse vídeo era que vocês percebessem que existe... Eu só tirei daquela tela, senão eu ia começar de novo o vídeo. Era que a gente percebesse que a nossa atenção é seletiva. A gente só consegue perceber o que a gente foca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, bem rápido. Quando você vai comprar um carro, você fala assim, eu vou comprar esse carro. Aí você pensa assim, nossa, mas ninguém tem esse carro. Será que eu vou revender ele fácil depois? Será que vou perder muito dinheiro? E aí você sai na rua, a partir do momento que você fez essa decisão, todo mundo tem esse carro. É exatamente o que acontece aqui. As pessoas acabam associando remoção seletiva com necessidade de endodontia, e aí toda endo que aparece, por exemplo, para o endodontista, ela vai falar, será que foi feita remoção seletiva? Isso é uma tendência, um pensamento tendencioso de atenção seletiva para o mal, né? E só para eu dar um exemplo para vocês, aqui é um caso clínico de um curso que a gente dá, e a aluna virou e falou assim, não, eu vou remover o amálgama, a gente vai trocar, vai fazer resina, toda aquela discussão que vocês já devem ter discutido aí, de trinca, de fratura, e também o amálgama com problemas aqui de margem. E aí eu falei assim para ela, quando você tirar o amálgama, você me chama que eu quero te mostrar a remoção seletiva se tiver tecido amolecida. Daí quando eu voltei, estava assim, ó. Ela falou assim para mim, eu usei a alta rotação bem devagarzinho, sem problema nenhum, porque eu esqueci minha baixa, não tinha minha cureta, e aí a gente olha só o quanto de tecido essa menina tirou e ela tomou cuidado, né? Será que a gente está realmente falando em mínima invasão? Será que eu caí? Não. Será que a gente realmente está falando em mínima invasão? Deu uma cortadinha aqui agora. Você consegue repetir? Consigo. Vou voltar à imagem. Então, essa menina, a gente ia remover esse tecido, essa restauração de amálgama ia trocar, e eu falei assim para ela, quando você remover o amálgama, você me chama que se tiver dentina amolecida, eu quero te mostrar como é que remove dentina amolecida. E a hora que eu voltei, estava assim a cavidade, né? Ela falou, eu só tinha alta rotação, não tinha colher de dentina, então eu tirei bem devagarzinho, nem toquei em dente. E a hora que a gente vê com magnificação, com uma foto, olha só como é que estava aquela dentina, né? Ela tocou muito em dentina, eu não precisaria remover esse tecido dessa forma, tá? Então, só para a gente ver aonde é que a gente está dentro da remoção seletiva no mundo clínico real, né? E a gente tem alguns parâmetros que definem como é que eu faço essa remoção seletiva. Então, isso aqui é um trabalho de Ogawa, que são japoneses inovadores nessa parte de lesão cariosa, mas ele é um trabalho velho de 83, né? E a gente tem aqui um gráfico que mostra a dureza da dentina. Então, se vocês olharem esse retângulo maior azul, é onde começa a dentina, começa a obliterar os túbulos e a dentina começa a endurecer. E essa dureza é perto de 30 NUP. E é onde termina a invasão bacteriana, lá embaixo no gráfico, que tem aqueles cristais e as bolinhas que são as bactérias. E é aí que a gente precisa parar. Mas e aí? Como é que eu defino isso clinicamente, né? Isso ainda é válido até hoje. Naquela época, eles falavam que existia dentina infectada
que era a camada superficial, que tinha muita bactéria, que clinicamente ela era mole, desestruturada, úmida. E debaixo dela tinha a dentina afetada, que era a camada com menos bactéria, as fibras colágenas estavam íntegras e podia remineralizar. Mas vocês concordam comigo que é muito confuso a gente falar dentina afetada, infectada? O tempo inteiro se confunde. Eu tentava lembrar assim, infectado, infecção, bactéria. Mas como é que eu sei clinicamente se tem bactéria ou não? Então, esse é o problema. Eu não consigo conectar teoria com clínica e isso atrapalha a difusão da técnica, né? E aqui a gente tem, essa é uma parte que eu gosto bastante, essa foto é uma foto de Instagram, desculpa, eu não tinha foto porque há muito tempo eu não uso corante de dentina e a nossa discussão com o Celso começou assim, né, com corante de dentina, e a gente tem trabalhos que inicialmente lá em 83, na mesma época do Ogawa, que é do Fusayama, na verdade, que falava que existia uma correlação entre bactéria e presença de corante na dentina. Só que isso, depois de 10 anos, já começou a se questionar e já começou a se perceber. Então, aqui nesse trabalho da Edwina Kidd, ela fala assim, ó, que ali lá embaixo concluiu-se que o tátil e os critérios ópticos são critérios seguros de detecção de cárie, de tecido cariado durante o preparo cavitário. E que a utilização de um detector dye, um pigmento, um corante, ele vai resultar em remoção desnecessária de tecido. Isso já faz um tempo, né? E aí depois a gente tem vários trabalhos que mostram que, além dessa remoção, então, por exemplo, nesse de uma revisão, eles consideram a mesma característica, que eu removo mais do que eu precisava. Nesse outro do Banerjee, que é o professor que a gente vai discutir o artigo hoje dele, a sequência, ele fala que em 58% ali das cavidades a gente removia mais tecido do que a gente precisava, né? E o último trabalho que eu estou trazendo, que até tem brasileiros aqui, eles falam que a utilização de corantes leva a uma remoção maior do que comparado quando eu uso só uma broca carbide em baixa rotação sem o pigmento, né? E a gente sabe que hoje em dia nem essa broca a gente não indica mais na parede pulpar. Então, a utilização de corante, ela era uma técnica muito interessante, por quê? Porque clinicamente é muito difícil de eu definir onde eu vou, em que ponto eu paro de remover tecido. O que eu faço nas paredes circundantes, o que eu faço nas paredes de fundo. E aí, será que existem parâmetros clínicos que são capazes de facilitar a vida do cirurgião dentista para a gente remover? Existem, existem sim, e é isso que a gente vai discutir hoje. A gente fez um trabalho interessante de uma aluna minha de mestrado, que hoje ela mora na Espanha, que a gente perguntava para alunos de graduação, dentistas recém-formados, dentistas formados há mais de 5 anos, ela tinha dentes extraídos e a gente via se a pessoa conseguia correlacionar a característica da cavidade com uma dentina dura, mole ou consistência de couro, e naquela época a gente falava sadia, afetado, infectado. E se vocês olharem aqui o vermelho, eles erravam mais esse vermelho, que era a consistência de couro ou a definição de dentina afetada. E esse é um ponto muito importante para a remoção seletiva, né? Então, aqui estava o problema. Então, o problema está relacionado com a nomenclatura e os dentistas não sabem definir dureza. E é isso que esse consenso que a gente vai discutir hoje fala. Então, agora eu vou falar rapidinho o que o consenso fala, tá? E tudo isso vem junto com o expertise de muita gente envolvida, de muito estudo. Então, eu acredito que isso deveria ser a norma hoje no ensino e na prática clínica diária, tá? Então, primeiro, a gente precisa nós temos 4 pilares também para remoção seletiva. Eu preciso saber a condição pulpar, eu preciso saber quais são as características clínicas de importância para eu parar ou não parar de remover, quais são os protocolos que eu posso utilizar de acordo com o tipo de cavidade e como que eu manejo essa cavidade resultante. O primeiro é a condição pulpar. Quantas vezes eu não começo uma restauração ou uma remoção de dentina cariada e eu não faço o teste de sensibilidade e vitalidade pulpar? Como eu quero manter a vitalidade pulpar no dente se de início eu não sei se ela está viva ou não? Quantas pessoas fazem isso na prática clínica normal? Daí vocês falam, mas a cavidade é pequenininha. Às vezes a cavidade é
virou uma cavidade de monstro, né? Eu caí de novo, Celso? Não, deu Eu para caí de entender, deu novo? para entender. De Deu uma novo, de novo. falhadinha, mas deu para entender. Deu para entender? Tá. Então, olha só. Então, quantas pessoas fazem o teste de vitalidade pulpar, né? A cavidade é pequenininha, mas quantas vezes ela é pequenininha e vira gigante, vira enorme? Eu vou mostrar um caso assim para vocês aqui. Então, a gente precisa começar a fazer diagnóstico pulpar, porque o objetivo de tudo isso, tanto da proteção pulpar como da remoção seletiva, é a manutenção da vitalidade. E eu passo um passo principal. Pode ser que aquele dente que deu endo, ele não é problema da remoção seletiva, porque não era vital logo de início, né? E como que eu faço isso? Através de radiografias periapicais, através dos testes de sensibilidade. Além disso, eu preciso saber a profundidade. A profundidade que a gente aprende na vida, ou na odontologia de faculdade, que tem aquela cavidade rasa, média, profunda, muito profunda, super profunda, exposição, aquilo lá não é realista, né? E a radiografia também não é, mas a gente tem que aliar essas duas coisas, a experiência com a radiografia, para que a gente consiga definir, e aí a gente consegue definir prioridades. E aí vocês vão entender o porquê, porque eu não quero expor a polpa, né? Esse é o objetivo principal, definir profundidade quando eu falo em remoção seletiva. Então, aqui dois casos, um caso de uma cavidade rasa, onde eu tenho uma lesão até um quarto ou um terço abaixo da junção amelodentinária, e a outra onde eu tenho um quarto a um terço para chegar na polpa. Então, são cavidades, uma cavidade média e uma cavidade super profunda. O protocolo de remoção seletiva é diferente nesses dois casos, tá? Agora, a parte mais importante, talvez, da aula são as características da dentina cariada. Eu tenho dentina afetada, infectada, desmineralizada, remineralizada. E eu tenho as características clínicas também. Eu tenho cor, ela pode ser amarela, marrom, preta. Eu tenho umidade, ela pode ser seca, úmida. Desculpa, tem alguém tentando entrar aqui no coisa do YouTube. Deixa eles atenderem, eu já Acharam que tinha telefone aqui dentro. Então, não tem, é aqui, já atenderam. Então, eu tenho todas essas características para confundir o clínico, mas sabe o que é legal? O que é importante? Eu consigo ver quantidade de bactéria na dentina clinicamente, então essa classificação infectada e afetada não é relevante para o clínico. Eu consigo ver se ela consegue ser remineralizável, também não é relevante para o clínico. Elas são corretas do ponto de vista científico e do ponto de vista conceitual, mas são as características clínicas que vão me guiar. A cor e a umidade, elas não são representativas de nada, porque eu posso ter uma dentina amarela, que ela é totalmente desmineralizada, ela pode ser sadia, ela pode ser preta com desmineralização ou não. Então, a questão importante que a gente vai definir as características clínicas da dentina para remoção seletiva é a dureza. E aí eu tenho três tipos de dureza que eu vou definir, como dura, que é igual a sadia, amolecida, que parece aquela bolacha maisena mastigada, ou que sai em lascas, e eu tenho a consistência de couro. Então aqui, se eu mostrar essas cavidades para vocês, qual delas apresenta dentina afetada? É difícil, porque eu não consigo saber a quantidade de bactéria, né? Então eu não consigo nem saber quanto ela é remineralizável ou não, quanto de mineral ela tem. Aqui eu sei que a resposta era todas, porque eu fiz essa remoção. Qual é a amarela? A amarela é da direita, resposta fácil, mas eu não tenho nenhuma, tudo bom? Mas eu não tenho nenhuma relação de cor com característica para remoção seletiva, né? Aqui eu posso perguntar assim, qual que tem consistência de couro? Eu sei que as respostas são todas porque eu toquei nessa dentina. Então eu preciso de toque para saber a consistência. Visualmente eu não consigo saber. E aí vamos lembrar, como que era na faculdade, quando você tinha a clínica de manequim para remover tecido cariado? Era tudo preto, né? E a gente acaba vinculando preto com cárie. E na verdade a consistência que a gente tem que levar em consideração. Então vamos falar dos três tipos de dentina. Eu tenho a dentina amolecida, e quais são as características dessa dentina amolecida? Eu tenho três características importantes. O explorador penetra facilmente nessa dentina. Então, se eu pegar o explorador e tentar perfurar essa dentina, eu não vou sentir resistência nenhuma. A hora que eu tiro esse explorador, eu também não sinto resistência. Às vezes, ela não trava ali dentro, né? E também eu não tenho nenhuma resistência à escavação com cureta. A hora que eu vou fazer a escavação com cureta, essa dentina sai muito facilmente, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos clínicos para vocês, mas lembrem, eu preciso tocar nessa dentina, né? Eu preciso do toque.
Então, aqui, nesse caso, tem uma restauração, geralmente debaixo de restauração, a dentina não é amolecida, mas nesse caso, ela está amolecida. Por quê? Porque eu toquei nessa dentina, então o explorador penetrou, não encontrou resistência, a hora que eu tirei ele não prendeu, a remoção com cureta é super fácil. Todas as características são vistas. Aqui é um caso 2, olha só, eu só abri o esmalte aqui. Esse caso da metese, de 20 anos atrás, de 15, 18 anos atrás, então a abertura de esmalte era agressiva, e era agressiva naquela época, a gente achava que a gente estava sendo minimamente invasivo, mas aqui a gente está discutindo a dentina. A dentina, eu nem toquei nessa dentina, ela era mole. Então, eu não consigo visualmente definir isso, eu preciso tocar na dentina. Então, de novo, o explorador penetra sem resistência, ele não tem resistência para ser removido e eu consigo escavar com facilidade. Aqui é aquele caso bem profundo, que já parece um papelão, dá para a gente ver, né? Que está bem amolecido, então não vou repetir, mas seria uma dentina amolecida. Aqui, se vocês olharem, a gente abriu essa cavidade, esse caso é caso de um aluno meu de doutorado agora, na parede axial desse molar, vocês conseguem ver que tem uma dentina totalmente disforme, totalmente amolecida, e se eu for tocar nela, ela vai sair com facilidade. Essa é a dentina amolecida. Aqui, oi. Aqui um caso de dentina amolecida, então se vocês forem ver, ela está totalmente saindo em lasca, ela está ainda mole, eu não encontro resistência, e vocês vão ver que eu vou apresentar esse caso para vocês, a gente parou a remoção nesse momento, tá? E a gente vai discutir o porquê. Sério, né? O outro tipo, sério, a gente parou aqui, ó. Tá? Os endodontistas estão pirando, a hora que eu falo que eu parei aqui, mas eu vou mostrar o caso inteiro, tá? Aqui, depois a gente tem a outra característica que é a dentina de couro. Essa é difícil, e a maior parte das vezes, quando eu faço remoção seletiva, eu vou parar aqui. Esse é o objetivo, esse é o meu target. Eu tenho que ter resistência. Se eu pego o explorador e eu tento penetrar nessa dentina, ele penetra, mas eu sinto uma resistência. E a hora que eu vou tirar dessa dentina, parece que ele se prende, parece que a dentina agarrou e está prendendo esse explorador. E a hora que eu vou fazer remoção com cureta, eu tenho que fazer um pouco de força. Esse é o Eduardo, objetivo. Oi. isso daí, esse conceito se aplica mesmo, por exemplo, numa classe 2 próximo, aquela dentina próxima à junção semente-esmalte, semente não, dentina e esmalte. Não, Isso aí só em cima da não. polpa. Isso é só parede de fundo. A gente vai chegar na hora do protocolo Ok, lá. perfeito, perfeito. Sempre as paredes circundantes eu tiro até o grito da dentina. Sempre. Tá? Esse é um erro que as pessoas falam assim, eu vou tirar a remoção, vou fazer remoção seletiva e acho que pode deixar cara em tudo. E não é assim, não. Você vai selar, Tá? né? Selar. Eu preciso do esmalte sadio, eu preciso de esmalte dentina circundante a cavidade sadio para adesão. É só a parede pulpar ou parede axial, dependendo da cavidade. Perfeito. Então, aqui um caso, aquele mesmo caso que eu mostrei para vocês como dentina amolecida, eu removi com broca de polímero e depois, tatilmente, eu senti que ela era uma dentina de consistência de couro, corinácea, que o explorador penetra com resistência, a hora que eu vou tirar ele se prende e depois eu tenho, para remover com cureta, eu tenho que fazer uma certa força. Aqui o mesmo caso daquele que parecia uma dentina com consistência de papelão. Aqui esse último caso a gente fez, aqui dá para ver bem, é uma cavidade média, a gente fez a limpeza das paredes circundantes, então a segunda foto é uma limpeza das paredes circundantes com broca carbide esférica em baixa rotação, até o grito da dentina e a parede pulpar nem foi tocada ainda. E quando ela foi tocada, eu deixei nessa consistência. Dá para ver que ela é irregular, que ela é brilhante, que talvez ela seja mole, mas eu preciso tocar para saber, né? Eu tentei nessa última foto mostrar a parede circundante, mas não aparece muito bem. Tá? E tem a dentina dura, que é a dentina similar à dentina sadia, que eu preciso remover com brocas para chegar nela, e eu escuto o grito da dentina. Esse aqui eu tenho um monte de casos, um monte de exemplos, dentinas amarelas, dentinas com escurecimento marrom, com escurecimento, com enegrecimento, porque é o que era norma antigamente, né? Então a gente tenta evitar esse tipo de remoção atualmente. Quando eu removo uma restauração antiga, isso vai acontecer. Tá? Então aqui eu tenho vários casos. Esse caso é o caso da Jéssica. Olha lá em cima a radiografia pré-molar, super profunda a cavidade, e mesmo assim a gente optou por remover o tecido de forma completa. Aqui, olha só, nesse caso da direita eu consigo enxergar pouco por transparência. Isso a gente não indica, mas isso não é mais para ser feito nos dias de hoje, tá? Aqui debaixo de restauração, às vezes a gente nem remove tecido nenhum e já está duro. Se isso acontecer, tudo bem, ótimo. A dentina já era endurecida e vai ficar endurecida. Isso geralmente acontece
de baixo de restauração de amálgama, né? Então, eu tenho aqui vários exemplos. Tem esse exemplo do lado esquerdo, que era uma paciente que tinha síndrome do dente trincado, e a gente removeu a amálgama, a dentina era dura, não se entendia por que ela tinha dor, né? E aí chegou por exclusão nesse critério. Então, para ver que a gente sempre pensa em cárie, em problema carioso, logo de início, tá? E aqui vem a parte importante da aula, que a gente vai juntar os protocolos, a polpa vital, de acordo com a profundidade dela definida, radiograficamente definida por condições clínicas. Cada uma eu vou ter um tipo de protocolo. Então, a gente vai ter o protocolo remoção não seletiva até dentina dura, remoção seletiva até dentina firme e remoção seletiva até dentina amolecida. Na remoção não seletiva até dentina dura, aquilo que o Celso perguntou para mim, ela não é mais indicada na parede de fundo, mas ela é indicada nas paredes circundantes. Então, toda vez que eu tenho uma cavidade de cárie, que hoje em dia é difícil a gente ter uma cavidade de cárie primária, né? Sempre é uma troca de restauração, uma restauração dente quebrado, uma recidiva de cárie. Então, quando eu tenho essa condição, as paredes circundantes, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar a parede circundante. Na parede circundante, eu não tenho chance de expor a polpa. O problema é que o dentista gosta de ir direto na parede de fundo e já tocar ali na parede de fundo para ver se vai expor, para ver se vai ficar, se o paciente vai sentir dor. Então, o dentista gosta disso. A gente tem que mudar o nosso método de... Você vai até ficar realmente duro. Tudo, na parede circundante, sim. Até o grito da dentina. Eu pego a broca em baixa rotação e vou sentir até ela ficar dura e não sair mais. Ou começar a sair um pozinho bem fino. Isso num limite mais ou menos de uns 3 milímetros da região da superfície do dente. Isso, eu tenho que pensar aonde que estaria a polpa. E naquela região eu não vou tocar nesse momento. Então depende se é um molar, se é um pré-molar, a distância depende. Mas geralmente, uns 2 milímetros de um colarinho assim na parede, a parede gengival toda eu limpo. Se for uma classe 1, só as paredes circundantes até tocar na parede de fundo. Então depende mesmo. Depende. Eu vou mostrar alguns casos para você. Com broca carbide em baixa rotação. A alta rotação, gente, a gente acaba perdendo um pouco o parâmetro. Ou a gente vai muito, ou a gente vai pouco. Quando eu tirei e tá duro, pode ser que eu tenha ido muito. Às vezes, uma dentina cariada, você passa a alta rotação, ela parece que fica lisinha, dura. Aí você vai tocar com o explorador, ela tá mole ainda. Porque eu regularizo, eu desgasto, eu não corto, entendeu? Então tem que usar a baixa rotação. Hoje em dia é difícil a gente usar falar que tem que usar baixa rotação para as pessoas, mas tem que usar baixa rotação. Tá? Então aqui, por exemplo... Em 20 mil rotações? Eu acho que seria... Agora, eu não sei quantas rotações tem o baixa rotação convencional. Acho que seria metade disso. Não sei. Não sei mesmo. Preciso ver esse dado. Mas aqui, por exemplo, olha só, isso aqui eu coloco que é passado, porque aqui foi removido até a dentina dura em todas as paredes. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo apontar. Aqui nessa região aqui, ó, vocês não conseguem ver minha ponteira, né, a hora que eu aponto? Não. Não, né? Não, tá. Então, nessa região da parede axial mais para vestibular, tem um rosinha ali. Isso aí não é mais para ser feito, porque eu tenho grandes chances de problemas endodônticos se eu faço isso, tá? E aí eu vou acelerar, eu vou da restauração convencional direto para a endodontia no ciclo de vida do molar, e aí eu vou para a extração de forma muito mais rápida. Então, quando eu falo, é uma escolha? Talvez não seja uma escolha. Talvez seja uma tentativa de preservação do dente na cavidade bucal, tá? Aí agora a parte interessante é a remoção seletiva até dentina de couro, com consistência de couro. Ela é realizada somente nas paredes de fundo. Ela é realizada em cavidades médias e rasas e também em cavidades profundas que eu acho que não vai expor a polpa. E ela é removida até aquela dentina com consistência de couro que eu falei para vocês. Então, olha só, nesse caso aqui, a gente removeu, né, abriu o esmalte sem suporte, removeu da parede circundante, então pegou uma broca esférica carbide, passou em toda a parede circundante, e aí na parede de fundo a gente removeu com colher de dentina, com cureta, e até aquela consistência. Então o explorador penetra com resistência, a hora que eu vou tirar eu sinto uma resistência, e na escavação eu também sinto que eu tenho que fazer força. Vocês conseguem ver que a parede é um pouco irregular? Não dá para a gente falar de característica clínica sem tocar. Então, eu preciso tocar para fazer remoção seletiva. Então, eu estou falando bastante isso só para deixar claro que não é a cor, não é a umidade. E agora, a parte nova dessa técnica é que eu posso fazer remoção até a dentina amolecida. Talvez eu não precise remover nada de tecido cariado. Por que isso?
Isso também é realizado somente nas paredes de fundo e somente em cavidades profundas, muito profundas, que têm chances de exposição pulpar. Então, existe um trabalho aqui desses autores, que é de 2016, eles comparam a remoção seletiva com a remoção não seletiva, e a gente tem essa chance de exposição, e na verdade, o que é importante aqui? O importante é que toda vez que eu deixo o tecido cariado, que eu tenho sustentação científica para isso também, quando eu faço tratamento, aqui na verdade é Stepwise Excavation, deixa eu só puxar aqui meu coisa. Desculpa, não, aí voltei. Então eu tenho o Stepwise Excavation, que é o tratamento expectante, comparado com a remoção seletiva. Antes a gente não removia tecido nenhum, colocava uma restauração provisória e depois entrava depois de 90 dias, até 6 meses, para fazer a segunda parte da restauração, porque tinha chance de exposição pulpar. O que se percebeu? Que nessa segunda entrada eu tinha ainda a chance de expor a polpa. E o dente tinha sucesso se ele ficasse 1 ano ali na cavidade. Então, começaram a fazer restauração definitiva naquele tratamento que era um tratamento expectante. E o sucesso foi enorme. Então, a partir desses dados e dessa parte da ciência que comprova isso, a gente em cavidade que tem chance de expor a polpa, a gente só naquele lugarzinho a gente não remove, a gente deixa a dentina amolecida. E isso tem mais chance de sucesso do que se eu remover tudo. Tá? Parece meio louco, mas é exatamente isso. Odontologia é de saúde, eu tenho que tentar matar a bactéria, mas eu vou deixar aquele monte de bactéria ali. Sim, eu tenho mais sucesso, o importante é o sucesso clínico, né? Eu tenho mais sucesso clínico quando eu faço isso, comparado de quando eu removo tudo. Então, a mudança de tudo isso é que em algumas situações eu posso deixar a dentina amolecida. Então, olha só aqui nesse caso. Então, Celso, não sei se você consegue ver, mas na parede gengival a gente limpou com uma broca esférica e só tem a parede axial aqui com um tecido bem amolecido que a gente nem tocou e que ele tem, parece que eu consigo ainda regularizar isso. Mas se eu quisesse parar aqui e não remover mais nada disso, eu posso. Só que às vezes dificulta a adesão, dificulta a inserção de resina, então eu posso regularizar. O que define se eu vou parar a remoção dessa dentina ou não? Se eu acho que vai expor, eu paro. Se eu não acho que vai expor, eu continuo. E a É aquela adesão aí, dentina dura. Eduardo? A Adesão adesão é aí. péssima, é ruim. Mas ela existe, adesão, nesse tipo Ela de... existe, mas essa dentina ela não tem uma coesão, ela não tem uma força coesiva adequada que resista até mesmo à fotopolimerização da resina. Então, não é uma condição boa. Aquela adesão que o pessoal da biomimética fala de em torno de 10 megapascal, não seria nessa daí, seria num pouquinho mais... Seria isso, seria naquela outra, na afetada. Essa daqui, a adesão é bem ruim mesmo, porque Essa daí a dentina é mole, né? é mole. Só que eu não preciso, eu não dependo da adesão dessa Sim, dentina sim. para ter sucesso, Claro. porque a parede circundante tá lisa e tá limpa. Então é isso que eu tenho que lembrar, é isso que é importante. A remoção seletiva é só num pontinho onde vai expor a polpa. O resto da cavidade é limpa, tá? Legal. É que as pessoas acham que remoção seletiva eu deixo em tudo, deixo nas margens, eu só jogo ar e pronto. E não é muito assim, né? E como eu faço essa remoção seletiva? É super simples. Então eu tenho cureta e broca. A broca, ela corta bastante, então eu vou usar nas paredes circundantes. E a cureta tem um controle melhor de ação, então eu vou usar nas paredes de fundo. Teoricamente é isso. Mas aqui, então, por exemplo, eu tenho esse caso que eu posso remover mais tecido cariado ali naquela parede. Eu fiz a remoção toda na parede circundante com uma broca, não foi aquela broca gigante que está ali na imagem, porque senão ia chegar na parede circundante. Eu preciso ter um esmalte adequado, então geralmente o esmalte é sem suporte nessa região. Eu gosto bastante de usar recortadores nessa margem para que a gente não tenha problema de infiltração nessa região que é ruim, que eu tenho empossamento de adesivo. Eduardo, E que e nesse esmalte, se houver trinca nesse esmalte, você remove o esmalte até essa trinca sumir? Quando você diz um dente que tem trinca? Por exemplo, uma trinquinha nesse esmalte que chega na dentina, né? Você remove essa trinca do esmalte até chegar no esmalte livre de trinca, ou você deixa ele? Isso. A gente tem que tentar remover essa trinca. O único problema é que se for uma trinca oblíqua, se eu enxergar a parte externa da trinca, ótimo, eu sei onde eu vou parar, até onde eu vou na extensão da cavidade. Agora, se eu enxergo a trinca de dentro para fora,
Eu não sei, pensando na síndrome do dente trincado, em alguns momentos eu exploro a trinca, em alguns momentos não, né? Então, se eu estou enxergando a trinca só em dentina e eu vejo que ela está indo para o esmalte, mas a hora que eu olho do esmalte para a dentina eu não enxergo, talvez seja pior eu fazer uma restauração subgengival do que deixar a trinca. As duas condições são ruins, né? Mas se a trinca for intrasulcular ou supragengival, aí a gente remove tudo, sim, tá? Mas aqui é importante a gente deixar o esmalte adequado, né? Porque é um ponto fraco da restauração posterior. E aqui eu trouxe um caso de ART que eu fiz ainda no meu mestrado para mostrar para vocês que a gente consegue remover tecido cariado até dentina sadia com colher de dentina. E com colher de dentina afiada, né? Porque a colher de dentina é um instrumento manual cortante. Se ele é cortante, ele precisa de afiação. As pessoas não sabem que a colher de dentina precisa de afiação. Aquela que eu comprei na graduação é que eu estou usando até hoje, né? Tem algumas marcas, tipo a da Maleifer, que ela não precisa afiar, ela é alta, fica afiada pro resto da vida e ela é ótima. Mas eu consigo remover esse tecido, então eu não preciso de broca. Se às vezes eu não tiver broca, eu consigo remover até a dentina sadia. Vai ter que fazer um pouquinho de força, né? Aqui é aquele caso que eu mostrei para vocês de uma lesão extensa, que olha só, quem que faria, fazer uma pergunta para vocês, já que a gente falou dos 3 pilares principais, falta só mais um pilar para a gente acabar a aula. A gente falou dos 3 pilares principais de remoção seletiva e o primeiro era a definição da vitalidade pulpar. Quem, nesse caso, faria teste de sensibilidade pulpar de acordo com o tamanho da cavidade, sem olhar a radiografia? Desculpa, a radiografia foi um aluno da graduação que tirou, a gente fez ele tirar 3 vezes, que o contraste tinha que estar bom, que a gente ia mostrar em aula, e olha só o que a gente conseguiu, né? Mas faz parte da vida. Então, tá aí, serve para a gente mostrar. Mas quem que faria? Quem que faria o teste de vitalidade pulpar nesse dente? E olha a radiografia como é que estava. Parece que nem tem mais teto pulpar, né? Mas esse dente, ele estava vital. Ele não tinha sinais nem de pulpite transitória. O paciente tinha... o teste mostrava vitalidade sem pulpite, na verdade. Tirava o estímulo, a pessoa parava de sentir. É uma paciente super jovem, tinha 11 anos de idade. Mas olha a pele apical, parecia até que tinha já um espaçamento da lâmina dura lá na apical. Mas será que realmente é um espaçamento ou ainda não se fechou? Já se passaram 6 anos, né, que esse dente rompeu. E esse caso é aquele que a gente parou aqui, ó. A gente limpou a parede circundante, não dá para ver a parede circundante limpa, porque esse dente está totalmente socavado, quase nem tem mais dentina nas paredes circundantes. E esse dente estava saindo em lascas enormes. E aí, qual foi o nosso medo? A próxima lasca que sair vai expor a polpa. A gente parou aqui e fez a restauração com o ionômero de vidro. A gente usou aquele ionômero de vidro Equia. Não sei se vocês já usaram, se vocês tiveram possibilidade de usar. É um material Equia. Equia, é da GC. Ele é meio caro, viu? Ele custa R$20 cada cápsula. Mas tem trabalho, Celso, de 10 anos de acompanhamento que ele foi similar à resina composta em cavidades complexas e compostas. Então, em cavidades de mais de 2 superfícies, ele tem um sucesso similar à resina em 10 anos. Ele é encapsulado, vende. É da GC. Só que o problema ele é caro, ele custa R$20 cada cápsula. Mas vende. Se você quiser, eu te mando alguns. Mando pelo Cláudio. Só que tem que ter um amalgamador, ó. Tem que ter um amalgamador. Não sei se existe ainda no seu... Sacanagem, né? Mas vamos ver se eu tenho... não trouxe. O caso clínico está lá no final, a restauração. Aí, pessoal, eu fiz um mapa conceitual com toda essa informação. Se vocês quiserem, também está lá no meu Instagram, só para a gente descontrair um pouco. Porque essa aula era dividida em 2. E aí você fala assim para mim, Eduardo, a gente fez a remoção seletiva, eu entendi que tem que ter dureza, que eu tenho que penetrar ela com o explorador. Cuidado para não expor, tá? Porque às vezes vocês vão com muita sede ao pote, o explorador vai até a polpa, não é o objetivo. Existem outras alternativas para remoção seletiva? Existem. Existem quando eu quero chegar na consistência de couro, existem várias alternativas. Então, existe brocas de polímeros. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da Smart Prep, que eu trabalhei no meu doutorado. Ela não vende mais no Brasil, mas existe uma broca da Comet e da Brasler que chama P1 ou Poly One. E ela lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês do Gawa, que tinha um retângulo, que a dureza, quando chegava no 30, ela é aquela dentina que já é passiva de remineralização? Essa broca ela tem essa dureza. A hora que ela para de cortar, significa que eu cheguei nessa dureza. Só que eu tenho que entrar do meio da lesão para fora. Então, aqui o caso terminado. Aqui, nesse caso, a gente fazia ionômero com
ultrassom, então era parte da minha tese, não é uma restauração de resina. Aqui estava a broca Poly One que eu falei, achei que eu tinha apagado. A gente tem outras possibilidades, a gente tem o Carisolve, por exemplo, que é um aminoácido que tem enzimas que atuam sobre a matriz do colágeno, da fibra colágena, da fibrila colágena desnaturada, né? E aí a gente aplica esse produto, ele deixa ele agindo, agita ali dentro, ele começa a ficar turvo. A partir do momento que ele para de ficar turvo é onde a gente tem aquela dentina que a gente queria, que é a dentina com consistência de couro. Lembra que a parede circundante eu preciso fazer um pouco mais de força, que eu preciso de dentina sadia aqui nesse caso. Eu tenho um produto nacional que chama Papacari, que foi desenvolvido por uma professora que trabalhou na USP há um bom tempo, hoje ela não dá mais aula na USP. É a base de papaína. Existem vários críticas na literatura, mas existem vários dados a favor, e a gente tem a mesma situação, age em cima do colágeno desnaturado, e aqui a gente tem a característica dessa substância. Mas o que é importante aqui? O importante é que eles são tratamentos coadjuvantes. Se eu souber a característica clínica que eu falei para vocês, é melhor do que nada. Eu não preciso desses tratamentos que são caros. Então, o Carisolve parou de vender no Brasil porque era muito caro. O telefone é aqui de novo, tá? E no mundo de hoje, então a gente falou dos protocolos. O que eu devo evitar? Eu devo evitar a remoção muito grande da dentina cariada. Então aqui, por exemplo, aqui é a Jéssica. Espera só um pouquinho, que eu vou atender o telefone. Aqui é a Jéssica. Que barbaridade. Aqui é a Jéssica, essa paciente tem 25 anos de idade, a gente tem uma lesão super profunda, então olha só a remoção do tecido cariado. A gente fez a remoção completa. Vocês conseguem olhar ali embaixo, na imagem da direita inferior, que eu tenho um rosa mais indo para vestibular na parede axial? Isso aqui quase expôs a polpa, e aí eu tenho o problema do irritante do material em cima dessa região muito delgada. Se eu deixo dentina afetada em cima dessa região, talvez eu nem precise fazer proteção pulpar. Então, olha só, aqui uma imagem mais aproximada, e é isso que a gente deve evitar nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente não deve mais fazer esse tipo de remoção. Desculpa, viu, gente? Tá aqui no lugar. Então, tá bom. E por que isso? Porque eu sei, através de estudos, que quando eu removo de forma não seletiva, eu tenho mais chances de ter problemas endodônticos, independente da condição pulpar inicial desse dente, porque às vezes a polpa está viva, a polpa está em estado de pulpite transitória até, eu exponho a polpa e eu vou ter uma agressão ali, né? Eu vou fazer tratamento de proteção pulpar direta, nem sempre isso é adequado, isso é indicado. Então, e se eu evitar essa exposição, na maior parte das vezes eu tenho sucesso, tá? E tudo isso é sustentado por aqueles trabalhos que a gente já comentou. E aí, pessoal, então eu decidi, tá bom, o Eduardo correu, falou super rápido, mas talvez seja convincente, eu vou começar a tentar fazer essa técnica. E aí, o que eu tenho que fazer com a cavidade resultante? Eu preciso desinfetar essa cavidade? Eu preciso passar clorexidina? Eu preciso passar tergensol? Eu preciso passar solução de água de cal quando eu fiz faculdade? Eu preciso fazer proteção pulpar dessa cavidade? E o material restaurador? Qual que é o melhor material restaurador? Né? Então, aqui, ó, e as bactérias residuais que ficam ali naquela cavidade, né? Será que elas vão progredir? Será que elas vão continuar a progressão e o dente vai dar endodontia? Então, a gente fez um trabalho lá em Michigan, quando eu estava lá, a gente deixava as bactérias passando fome, não dava comida nenhuma para elas. 3 meses sem comida e elas sobreviviam, porque a bactéria morta era substrato para a bactéria que estava tentando sobreviver. Então, era um ciclo, mesmo só em solução salina. Então, bactéria, gente, eu nunca vou matar. Eu vou reduzir essa bactéria, mesmo passando clorexidina na cavidade. E antes a gente tinha essa ideia que eu precisava colocar um material bioativo, que ia matar bactéria para ter sucesso. E aí a gente teve esse trabalho da professora Marisa Maltz, que testou assim, ó, no estudo clínico, ela colocou hidróxido de cálcio, cimento de vidro ou cera, um material inerte como proteção pulpar nas cavidades que não receberam remoção completa de dentina cariada. Sabe qual foi o resultado? Depois de 3 meses, o nível de bactéria foi igual nas 3 cavidades, nos 3 tipos de tratamento. A dureza da dentina aumentou e ficou similar nos 3 tipos de tratamento. E todos eles tiveram sucesso. O que isso significa? Que eu não preciso de um material que tenha um papel antimicrobiano nesses casos. Porque se eu tiver um selamento adequado, eu vou ter sucesso, né?
Aí vocês falam assim, mas eu vou usar ácido fosfórico, então talvez mate bactéria. Aqui a gente fez também um trabalho, isso também quando eu estava no meu doutorado lá fora, e a gente viu quantidade e atividade bacteriana após a utilização de ácido fosfórico. E, na verdade, a gente não tem diferença com e sem aplicação de ácido fosfórico. Pode parecer estranho, né? Mas é verdade isso. O ácido fosfórico não é um agente que a gente sempre ouve isso, mas a gente tem esse trabalho e é um trabalho único, né? Talvez tenha limitações, mas o mais importante aqui é que nesses dois trabalhos eles fizeram um acompanhamento, um de 2 anos e um de 5 anos, e eles compararam, utilizando clorexidina como desinfetante ou não usando nada. E o sucesso clínico foi igual. O que isso traz de informação para mim? A clorexidina mata mais bactéria. Eu tenho menos bactéria quando eu passo clorexidina? Sim. Mas eu estou pensando, quando eu faço um tratamento, eu quero matar bactéria, eu quero que a restauração seja bem sucedida. Porque se eu quero que a restauração seja bem sucedida, não faz diferença eu passar ou não. Agora, se eu quero que reduza a bactéria logo de início e depois de 5 anos elas tenham sucesso igual, aí eu passo a clorexidina. Aqui é um ponto que vai aumentar um passo clínico e talvez não tenha diferença na vida clínica. Eu vou trazer só um caso para vocês que eu fiz lá nos Estados Unidos. Então, eu mostrei para vocês o início. Depois de 6 meses, a gente abriu essa cavidade e olha a característica da dentina, como é que ficou. A dentina estava dura e a gente quantificou. Então, aqui comparando o inicial e depois de 6 meses, sem remoção nenhuma de dentina cariada. E a gente tem uma redução bem grande, desculpa, eu tive que voltar. A gente tem uma redução bem grande nos níveis de bactéria também. Só que teve um caso que falhou. Olha esse caso, gosto de mostrar falha para vocês, porque a gente discute em cima das falhas. Esse caso, a gente abriu o esmalte, tinha bastante dentina infectada, a gente fez a restauração de resina provisória por 6 meses. Quando o paciente voltou para 6 meses, olha só o que aconteceu com a restauração de resina. O que vocês acham dessa restauração de resina do lado esquerdo? Eu me senti uma farsa quando a minha restauração depois de 6 meses apareceu desse jeito, porque onde eu falei, né? Eu falei na adesão, mas o material fraturou, eu falei na fotopolimerização, pode ser uma combinação de tudo. Por quê? Além disso, o que eu percebi, como eu não removia tecido cariado nenhum, existia uma contração daquela dentina que ficava amolecida ali, ela endurecia, mas ela se contraía. Existia um gap entre a dentina e a resina. Então, estava aderido totalmente às paredes circundantes. Então, pode ser, sim, Celso, um problema de adesão, um problema de fotopolimerização. Mas é interessante que isso aconteceu, porque olha só, sabe o que aconteceu? A gente teve um aumento de 100 vezes o número de bactérias depois de 6 meses. Nossa, Eduardo, então não vamos remover seletivamente ou não vamos não remover, porque se falhar, vai aumentar muito o índice de bactéria. Mas vamos pensar clinicamente de novo? Quem não trocaria essa restauração clinicamente? E olha só, esse dente depois de 6 meses não deu canal, porque a polpa estava viva. Gente, isso é uma coisa excelente. Até a falha é excelente para a gente discutir possibilidades, né? Então, isso só dá mais sustentação que a gente está indo para o caminho certo, que eu posso sim remover de forma seletiva e se falhar por necrose, possivelmente a polpa já estava nesse caminho, independente do tipo de tratamento restaurador. Se falhou a restauração e eu consigo trocar, ótimo também. Então, aqui a gente trocou a restauração e o paciente não conseguiu mais acompanhar por um bom tempo. E, de novo, aquele trabalho da professora Marisa Maltz que fala para mim que a adesão nas paredes circundantes é o importante. Eu não preciso de nenhum material bactericida, bacteriostático para ter sucesso nesse tipo de tratamento, tá? Para finalizar a proteção pulpar, se eu mantive ou seria manutenção, né, da vitalidade pulpar, porque quando eu falo proteção do complexo dentino pulpar, parece que eu preciso de usar um material protetor, e nem sempre é assim, eu quero só manter a polpa. Então, a minha pergunta principal é assim, você fez remoção seletiva da dentina cariada? Se a resposta foi sim, a gente não precisa usar material protetor nenhum, porque eu tenho, em média, 0,7 milímetros de dentina quando eu deixo numa cavidade muito profunda, quando eu deixo dentina afetada, dentina com consistência de couro. Até para mim é difícil não falar afetada, então dentina com consistência de couro. E nesse caso, eu não preciso de material protetor nenhum. Então aqui, por exemplo, nesses 2 casos de cavidades médias, não precisaria de proteção nenhuma, nem desinfecção nenhuma. Nesses casos de profunda, também não preciso de material de proteção pulpar, eu posso fazer restauração direta em cima dessas características. Por que isso, pessoal? Porque existe esse trabalho que fala que a dentina, quando desmineralizada, ela libera hormônios de crescimento que têm um potencial indutor de formação de dentina terciária e de dentina reparadora e de dentina, remineralização de dentina,
muito maior do que qualquer material odontológico para este fim, inclusive hidróxido de cálcio, que é o que tem as melhores propriedades nesse sentido. Então, por que eu uso o hidróxido de cálcio? Só para acelerar esse processo? Porque o dente, por si só, já vai fazer isso, né? Então, eu não preciso de material nenhum se eu tiver uma... Põe adesivo. O problema, Celso, é quando eu tenho... Hã? Você bota um adesivo autocondicionante em cima, tipo clear film? É que na biomimética vocês gostam de usar o 3 passos, né? Não, eu gosto do clear. Isso? Eu gosto do clear fill também. Você tem uma capacidade de tampão dessa dentina, até mesmo de tamponar um ácido fosfórico, se ela tiver mais do que meio milímetro. Então, não teria problema eu usar o outro, mas eu gosto do clear fill também, tá? Naquela dentina, meio estranho passar um clear fill em cima daquele monte de debris, né, de coisa que parece mole, mas sim, a gente passaria um adesivo direto naquela cavidade. Agora, se a resposta foi não, se você não removeu de forma seletiva, você removeu completamente, lembre que você corre o risco de expor a polpa, de ter um problema endodôntico com maior frequência. E aqui a gente tem que pensar em várias coisas. Tem que pensar na profundidade daquela cavidade, quão próximo está da polpa, que material que eu vou usar para proteger. E todo aquele esquema que a gente vê na graduação, ele não é relevante clinicamente, porque isso é fácil didaticamente num dente cortado. Na clínica, nada é didático, eu tenho um monte de características que tem que ser levado em consideração e eu não consigo cortar o dente, né? Então, e eu não tenho também toda essa regularidade de parede de fundo, de corno pulpar. Então, isso aqui é super difícil e isso só estimula a gente a remover mais, porque eu tenho um protocolo com uma cavidade super profunda. Então, eu falo, não está ainda super profunda. E se chegar no super profundo, eu tenho um protocolo de proteção pulpar. Então, acho que isso estimula uma remoção a mais, além do que eu preciso, né? Então, aqui alguns exemplos clínicos que a gente não precisaria de proteção, mas aqui foi feita uma proteção com ionômero, aqui uma proteção com hidróxido de cálcio, então a gente tem essa dentina super profunda, e o hidróxido de cálcio hoje em dia talvez não seja o material mais recomendado por trabalhos que tem na literatura. Aqui é um exemplo que mostra que eu tenho uma série de problemas com esse material, principalmente de solubilidade, ele desaparece, fica um gap naquela região, e talvez ele não seja o material mais indicado. Talvez a gente tenha que usar um ionômero de vidro ou um MTA, até em cavidades da 0,3 da polpa, né? Então, tudo isso é sustentado pela literatura. Todos esses artigos estão ali no meu Instagram, ali no LinkedIn, que eu tenho disponível ali. Se vocês quiserem baixar, tá tudo ali. Tá bom? E o ionômero de vidro é o ionômero mesmo? Ou o ionômero convencional. Não, o convencional. Sabe por quê, Celso? Porque quando eu tenho menos de 0,3, os monômeros adesivos, os monômeros resinosos, eles são mais irritantes para a polpa do que o ionômero de vidro. Eu tenho uma certa irritação com o ionômero de vidro, mas ela é passageira e temporária em 30 dias. É que esses trabalhos falam. Então, apesar de eu ter infiltrado inflamatório na polpa nesse período inicial, a longo prazo, e é o que eu quero para o sucesso da minha restauração, ele volta à normalidade. Eu tenho que evitar adesivo em cavidades muito profundas. Então, se tiver aquele rosinha da polpa, eu preciso proteger de alguma forma, porque eu tento evitar essa irritação pelos monômeros resinosos, principalmente porque às vezes não tem polimerização completa, a conversão de monômeros em polímeros não é completa, então tudo isso acaba sendo muito irritante. E o ionômero, ele continua a reação, então eu tenho uma vantagem em cima de todo esse problema. O MTA, ele tem características ótimas dos cimentos de hidróxido de cálcio, mas eles são muito caros, né? E aí, às vezes, acaba não compensando esse tipo de carinho, de cuidado para um material que eu vou usar raramente, entendeu? A não ser que você seja endodontista e tenha o MTA lá e usa o MTA com frequência e tudo bem. Tá? É isso que eu vejo. A restauração, pessoal, isso é uma outra aula. Eu dou essa aula geralmente em 3 horas, então eu cortei bastante coisa, acelerei bastante o tema. Aqui a gente tem que fazer uma restauração adesiva. A resina composta é a primeira escolha, é o padrão ouro, quando eu falo em remoção seletiva. Eu posso, a partir de alguns trabalhos, utilizar um ionômero que chama ECHIA. Eu apaguei o ECHIA ali daquele caso que eu mostrei para vocês, mas depois, em outra oportunidade, se vocês quiserem, eu posso mostrar esses casos de ionômero. E aqui, para finalizar, a gente tem que isso é um paradigma, isso é comprovado na ciência, né? Que eu tenho
eu tenho esse conhecimento, eu não consigo traduzir isso para a clínica diária, e às vezes eu também não tenho esse conhecimento. Então, todos esses trabalhos mostram que existe um paradigma em cima disso. E o trabalho do meu aluno de mestrado agora a gente vai estar estudando todos os tipos de viés, o viés de confirmação, o viés de conhecimento, a atenção seletiva e o viés de novas práticas em cima da remoção seletiva. A gente quer entender o porquê que isso não é aplicado na clínica rotineira, já que existe comprovação científica e clínica para que isso seja a norma e o padrão. Mas lembrem, a gente tem que desmistificar isso. A remoção seletiva não é deixar aquela lambança, aquele monte de tecido cariado, é só em cima daquela região que vai expor, que pode expor. Tá? Eu gosto de finalizar os meus pensamentos com uma frase, e essa frase me ajuda bastante na minha vida. Eu vou ler para vocês rapidinho, tá? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, como poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, de suor, de sangue, que luta bravamente, que erra, que se decepciona, porque não há esforço sem erros e sem decepções. E que, na melhor das hipóteses, ele conhece no final o triunfo da grande conquista. E se ele fracassar, na pior das hipóteses, ao menos ele fracassa ousando grandemente. Então, para aquelas pessoas que criticam a remoção seletiva, mas que nunca exerceram, nunca tentaram e nunca tiveram a atenção real, sistemática de como isso é feito, com cuidado, com técnica, com critério, e que isso traz sucesso, desculpa, eu tento convencer, mas a opinião não é muito importante para mim. É assim que eu tento levar a minha vida. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque senão você acaba eliminando o pensamento de todo mundo, né? Porque quase ninguém acredita em remoção seletiva. Mas esse era o objetivo, eu acho que eu tinha com vocês. Desculpa que foi super rápido, porque eu corri mesmo para não atrapalhar aí a aula de vocês, o hands-on, porque a gente precisa fazer também restaurações bonitas, o paciente precisa ficar satisfeito, né? E isso que fica de baixo, às vezes, acaba não sendo muito visto, mas também tem que ser feito de forma sustentado na ciência e pensando na qualidade de vida do paciente, tá bom? Obrigado pela atenção. Então, de novo, se vocês quiserem baixar os materiais, os artigos, eu tenho um handout dessa aula lá, com todos os artigos, com todas as informações, também esse LinkedIn do meu Instagram, tá bom? Obrigado, viu, Celso? Obrigado pela possibilidade, espero que tenha sido claro, espero que a conexão tenha dado para entender, tá bom? Não, deu para entender 100% aqui, foi incrível a aula, você conseguiu sintetizar de forma brilhante aí, em 1 hora, ou pelo menos estava muito defasado nisso, e agora eu consegui entender bem, lógico, vou dar uma olhada nos trabalhos aí para a gente se aprofundar um pouco, mas eu acho que o pessoal aqui, né, alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que deu para entender bem, né, que muitas vezes está Pergunta se os removendo. endodontistas concordam ou não. E aí? Estão mexendo a cabeça e falam que não concorda, não. Não, né? Sabe por quê? Porque eles veem só a falha. Pessoal, vamos começar a perguntar do sucesso, vamos começar a ver os sucessos da remoção seletiva, não só a falha. Exato. E quando a gente olha na biomimética, a gente vê muito isso que você falou, né? Fazer a remoção de toda a parte mais periférica da cara e chegar num tecido extremamente sound dentina, né? A dentina dura, e deixar preservar a polpa, né? Isso. E pô, os caras mostram trabalhos fantásticos, resultados extraordinários nisso daí, né? A única coisa da biomimética, Celso, que talvez esteja um pouco precisando de uma atualização, é a utilização do corante, né? Eu sei que outra dente até relançou o corante aqui, mas o corante remove mais do que dentina sadia. E isso vem de uma má interpretação de texto, eu acho. Eu acho assim, o pessoal do corante, que eu vi da biomimética, ele joga o corante, deixa rosa em cima da polpa, mas na periferia os caras eliminam o corante. Ah, então tudo bem. Entendeu? Não é que eles trabalham na polpa, eles jogam corante para eliminar na periferia, entendeu? Para ter certeza que ali não ficou nenhum tecido contaminado para fazer o selamento. Então é por isso que eles usam depois corante. Eles limpam a dentina rosa com o quê depois, você sabe? Fica rosa mesmo, cara. Dente da Barbie. Né? Eles fazem o jateamento, tudo, Tá bom. Tá. Mas porque
Sabe por quê, Celso? Porque é complicado. Eu estou falando em restauração direta. Quando a gente fala em restauração direta, quando eu tenho necessidade de adesão e às vezes o preparo é totalmente expulsivo, então acho que a gente tem que ser realista clinicamente. Sim. Quando eu falo tudo isso, em 100% das vezes, quando a gente faz restauração direta, eu usaria isso. Nas restaurações indiretas, onde eu dependo de uma adesão, eu dependo da ação de sistemas adesivos, de silano, de ácido fluorídrico, de jateamento, de cojetes, sei lá, que for de tratamento de peça, dependendo da peça, eu acho que eu preciso de uma condição melhor de adesão daquela dentina. Então, eu não vejo problema em remover completamente, desde que eu não vá expor a polpa, entendeu? Sim. Então, acho que faz sentido também, pensando realistamente na clínica. Não, perfeito, cara. Eduardo, isso aí deu impacto para mim, eu que estou estudando essa área aí, para mim veio a ter mais segurança, a acreditar mais e com certeza eu vou preservar muito mais tecido agora, porque assim, sempre eu penso em não prejudicar primeiro, e para mim o canal é o fim do dente, cara, O canal quando dá certo, mas quando dá errado, né? Canal em dente posterior, molar, superior, olha, difícil o camarada acertar. Mas então, eu perguntei que o pessoal, talvez, você explicou também que o pessoal não tem dúvida aqui, Eduardo. Então tá bom, sem problema. Aproveitem aí o dia de vocês. Mas eu queria saber o quê, Eduardo? Agradecer muito, cara, a sua disponibilidade. Porra, cara, a gente precisa trocar mais figurinha aí, tudo. Precisamos, A vida é corrida, né, Celso? Nem falo. Mas, cara, eu acordo cedo, viu? Eu vi que você acorda cedo também. Hoje eu acordei 4h20 da manhã. Puta que pariu, não consegui mais. Eu também acordei 4h20 hoje, cara. Mas, cara, minha gratidão aí por você compartilhar um pouco do seu trabalho, da sua história de vida, do seu conhecimento. Eu acho que isso, para nós aqui, agregou muito. Só tenho a agradecer. Depois a gente entra em contato aí. Vou mandar um vinho aqui também para você, pelo Cláudio, tá bom? Imagina, não precisa se preocupar, não. Foi um prazer, E aí, quando a gente se encontrar, é por minha conta aí. Um abraço, gente. Aproveitem a aula aí. Obrigado. Abraço, Cláudio. Desculpa atrapalhar aí. Imagina. Tá bom? Ótima sexta, Eduardo. Até mais, para vocês também. Vou voltar, estou em aula. Até mais. Tchau, tchau.